É com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para dar continuidade à série de estudo que nós estamos dando sobre a carta aos Efésios. Você ainda que não assistiu os nossos estudos na carta aos Efésios, é só acessar o nosso canal, Aelson Borges, e lá está gravado todas as outras mensagens. Nós paramos o último estudo no capítulo 2 e versículo 4. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 5 até o versículo 10. A carta aos Efésios foi o apóstolo Paulo quem a escreveu. E ele a escreveu quando estava preso na prisão de Roma. Isso está em Atos capítulo 28, verso 16. E Paulo ele escreve essa carta aos Efésios com o intuito e com o propósito de trazer um fundamento aos cristãos que estavam na cidade de Éfeso. Então, Efésios capítulo 2, verso 5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas ou delito, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, o versículo 4, onde nós paramos o último estudo, o apóstolo Paulo diz que Deus, que é riquíssimo em misericórdia e com grande amor que nos amou. O versículo 5 agora diz que nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos, juntamente com Cristo. O versículo 1 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o apóstolo Paulo, ele traz a situação, o estado em que os efésios eles se encontravam antes de ouvir a palavra de Cristo Jesus. E essa situação era o nosso estado também, um estado de morte espiritual, antes de nós aceitarmos a Cristo Jesus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. E essa é a situação agora da raça humana, de todo aquele homem, de toda aquela mulher que ainda não aceitaram Cristo Jesus. Eles estão mortos espiritualmente. Mas aqui o versículo 5, o apóstolo Paulo diz que Deus ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Coisa maravilhosa e extraordinária, que por meio de Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, Deus ele nos deu vida espiritual. E essa razão, a causa, foi o pecado, os delitos no qual os efésios, nós nos encontrávamos. Nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos afastados da comunhão com Deus, porque o pecado de Adão afetou todo o seu descendente, afetou toda a raça humana. E nesse versículo 5, o apóstolo Paulo agora ele traz ao cenário Cristo Jesus, dizendo que Deus ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Quando Jesus ele ressuscitou dentre os mortos, quando Deus, através do seu poder, através do seu Espírito, trouxe a Jesus dentre os mortos, assim também nós ressuscitamos espiritualmente com Cristo Jesus. E nós estamos hoje com a nossa comunhão com Deus restaurado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Adão ele trouxe, através do seu pecado, através da sua desobediência para com Deus, trouxe juízo, trouxe condenação, trouxe morte a todos os seus descendentes, trouxe morte, juízo, condenação a toda a raça humana. Mas Cristo Jesus, através da sua obediência a Deus, trouxe vida, trouxe graça, trouxe salvação a toda a raça humana. Assim como em Adão toda a raça humana foi afetada, foi prejudicada, em Cristo Jesus Deus ele está levantando um povo
uma raça eleita de homens e mulheres, porque 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então esse versículo 5 de Efésios capítulo 2, onde o apóstolo Paulo ele diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. E a causa de Deus nos ter dado vida juntamente com Cristo Jesus foi as suas misericórdias, as misericórdias de Deus, foi o amor de Deus. O versículo 4 diz que Deus que é riquíssimo em misericórdia e com grande amor que nos amou, o versículo 5 diz, nos deu vida em Cristo, juntamente com Cristo. O versículo 6 diz assim, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, louvado seja Deus. Deus, Ele não só nos deu vida em Cristo Jesus, mas também nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Hoje, a nossa posição como cristão, como servo de Deus, a nossa posição está na mesma posição em que Cristo está. Cristo está assentado à destra de Deus Pai, está assentado nas regiões celestiais. Hoje, Cristo, Ele nos representa a igreja do Senhor Jesus. Ele representa todo homem, toda mulher que um dia o aceitou como único e suficiente Salvador. Então, assim como Cristo, Ele está à destra de Deus Pai, nós também estamos assentados espiritualmente à destra de Deus Pai por meio de Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da nova raça que Deus está trazendo salvação, que Deus está vivificando através da sua graça e através da misericórdia dele. A carta aos Romanos, capítulo 5, verso 18 e verso 19, o apóstolo Paulo ele vai fazer essa comparação. Ele diz que, assim como a transgressão ou ofensa de um só homem, ou seja, de Adão, trouxe juízo para a condenação de toda a raça humana, assim também o ato de Jesus Cristo, o ato de Jesus, o ato de justiça, trouxe graça a todos os homens para a justificação que dá vida. Assim como a desobediência de um só homem, ou seja, de Adão, tornaram todos os homens pecadores diante de Deus, assim também a obediência de Cristo Jesus tornaram justo todos aqueles que aceitam Jesus diante de Deus. Isso está em Romanos capítulo 5, verso 18 e verso 19. Então, o apóstolo Paulo aqui agora ele está trazendo a nova situação em que os efésios, eles agora se encontravam depois de ouvir a palavra da verdade, a palavra da salvação, que é o Evangelho. E assim também é nós, aqueles que aceitam Jesus. A posição hoje é de uma posição espiritual em Cristo Jesus. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O versículo 6 diz isto: e Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo Jesus e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E por que Deus fez tudo isso? Qual a razão? Qual o motivo? O apóstolo Paulo ele responde no versículo 7. O versículo 7 de Efésios capítulo 2 diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, a razão, a causa é essa, de Deus ter nos dado vida juntamente com Cristo, e de ter nos ressuscitado juntamente com Cristo e nos ter assentado
nas regiões celestiais de Cristo Jesus. A razão, a causa é essa, de mostrar no século vindouro a abundante riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O versículo 7 diz isso, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Então nós vamos ver de uma forma clara, de uma forma realmente perceptível, não só a igreja, não só os salvos, mas os anjos, os querubins, os serafins vão ver a abundante riqueza da graça de Deus para com aqueles que Ele deu vida, ressuscitou, estando outrora mortos em delitos e pecado. Então, Deus ele vai de forma clara mostrar no século vindouro. Deus vai criar novos céus e nova terra. Deus vai restaurar essa terra. Deus vai criar novos céus e novas terras. Isso está em Apocalipse capítulo 21 diz isso. Que Deus irá criar novos céus e nova terra. Irá restaurar. Então, nesse tempo, Deus vai mostrar de forma clara, tangível, perceptível, a abundante riqueza da sua graça para conosco, os salvos. E o versículo 8 ele diz, prossegue dizendo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é por meio da graça que nós fomos salvos, as pessoas estão sendo salvas e irá ser salva. É pela graça e por meio da fé. E a fé, o versículo 8 diz que não é uma recompensa. A fé é um dom de Deus. E o versículo 9 diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a razão de Deus salvar a raça humana, aqueles que se voltam para Cristo Jesus, para aqueles que aceitam Jesus, é para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça e para mostrar que essa salvação é fruto, produto do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E isso é pela graça. E isso é dom de Deus, é um presente de Deus para a raça humana, para nós. E isso não é uma recompensa que o homem recebe, mas é apenas um dom de Deus que é através da fé. Deus nos concede essa fé e nós passamos a crer de forma clara na obra sacrificial, na obra expiatória de Cristo Jesus para conosco. E tudo isso, Deus diz que não vem também de obras, para que ninguém se glorie. Então, o fato de nós estarmos sendo salvos não é por causa de mérito algum, de homem algum, não é por causa da sabedoria humana, não é por causa que o homem tem algum mérito, não. É porque Deus manifestou a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia em Cristo Jesus, está trazendo salvação por meio da graça e por meio da fé em Cristo Jesus. O versículo 10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela de antemão. Então, o versículo 10 diz que nós somos feitura de Deus. No grego, essa palavra feitura quer dizer poema. E o sentido de poema no grego é um poema, ou seja, nós somos a obra-prima de Deus, nós somos o poema de Deus. Deus, ele está escrevendo o seu poema e nós somos produto da sabedoria, produto do amor, produto da misericórdia de Deus. Somos feitura dele, o versículo 10 diz. Feitura no grego, a palavra é poema, e poema tem o sentido de poema, ou seja, nós somos o poema de Deus, nós somos a
obra-prima de Deus, que Deus criou. Ele já o versículo 10 prossegue dizendo: criados em Cristo Jesus. Então, nós somos um poema de Deus, que Deus está escrevendo. Deus é o poeta e Ele está escrevendo a sua obra, o seu poema em nós, em Cristo Jesus. E prossegue dizendo, para que nós andássemos em boas obras, ou praticássemos as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Ou seja, a salvação não é fruto de boas obras. Contudo, aqueles que são salvos praticam as boas obras. A Bíblia diz que nenhum homem, nenhum ser vai ser salvo por obras que provêm da lei, e não vai ser salvo por obra alguma. As obras não justificam o homem. O homem não é salvo pelas obras, pelas boas obras. Como há crenças que creem, há pessoas que creem que elas vão ser salvas porque praticam boas obras. Não. A Bíblia diz que os salvos não são salvos porque praticam boas obras, mas os salvos praticam boas obras porque foram salvos. E como gratidão, como produto de gratidão, os salvos eles praticam as boas obras. E a Bíblia diz que Deus ele já preparou essas boas obras. O versículo 10 diz isso, que Deus preparou essas boas obras para que nós andássemos nelas, ou seja, para que nós viéssemos praticá-las. Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O versículo 10 diz isso. Então, Deus ele já preparou essas boas obras para que nós viesse andarmos nela, viesse praticar essas boas obras. Então, até mesmo o fato de nós, os salvos, praticar boas obras, não é produto da nossa bondade, não é produto da nossa boa índole, mas é produto da bondade de Deus, é produto das misericórdias de Deus. E nós praticamos as boas obras, não para ser salvos, praticamos porque fomos salvos. E em Mateus capítulo 5, verso 16, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que nós devemos praticar as boas obras diante dos homens, diante das pessoas ainda que não são salvas, para que elas vejam as boas obras em nós e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Eu convido a você para assistir os estudos que nós estamos dando na Carta aos Efésios. Você ainda que não assistiu, é só acessar em nosso canal e assistir. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, ao próximo estudo. Que Deus nos abençoe.